Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Dental Arte Além do Sorriso. Eu sou a Adriane Afonso, fundadora da Rede Dental Arte. Estou hoje aqui junto com a minha sócia Alessandra Batista e nós vamos conversar com duas mulheres empreendedoras, inspiradoras, que têm muita coisa legal para nos contar hoje. Vamos apresentar elas, Ali? Vamos! Tudo bem, meninas? Tudo bem? É um grande prazer receber vocês aqui. Muito obrigada por terem vindo. Tenho certeza que esse podcast vai ser uma alegria para quem está vendo, porque vocês têm muita coisa para ensinar, né? É uma história e uma trajetória muito bonita. Então, vamos apresentar um pouquinho as nossas convidadas, né, Adri? Mas eu acho que elas podem se apresentar melhor ainda, né? A Ana é mãe da Tainara, no caso, a Tainara é dentista, nossa franqueada. Elas são multifranqueadas na cidade de Viamão, possuem 2 clínicas super bem-sucedidas, modelos de atendimento e de satisfação dos pacientes. E tudo começou com a Ana, né, Ana? Foi. Conta um pouquinho nós da tua história, que é super inspiradora, super empreendedora e que a gente admira muito. Muito obrigada. Então, eu sou a Ana Celoir, fazem 7 anos, né, que estamos como franqueados da Dental Arte na cidade de Viamão. Como a doutora Alessandra falou, nós temos 2 unidades. Eu sou nutricionista de formação e trabalhei alguns anos na indústria farmacêutica. Posteriormente, quando houve a oportunidade, onde enxergamos essa perspectiva, né, da mudança de área, nós fomos para a área da odontologia. Tenho formação, então eu falei isso porque em função disso eu fiz algumas formações em marketing, em gestão de pessoas, né? Também posteriormente como coaching, tudo isso para buscar o desenvolvimento, para fazer a gestão das equipes dentro das nossas unidades, né? Tem MBA em marketing, SPM, MBA em gestão de pessoas e liderança na FGV. Isso. É importante essa parte da preparação, né, Sim, Ana? sim, muito importante. E, assim, acredito que faz um diferencial no dia a dia, né, dentro das unidades. Ana, como é que foi, assim, essa tua escolha? Que tu já era uma profissional super bem consolidada na tua área, que era da indústria farmacêutica, Isso. e aí tu decidiu, vamos empreender e empreender na parte de clínicas odontológicas. O que te motivou e como é que foi essa trajetória inicial? Trabalhei na indústria farmacêutica por 14 anos e sempre tive essa perspectiva de empreender, né, buscando uma oportunidade no mercado. Não sabia exatamente qual seria a área que nós estaríamos desenvolvendo, né, como negócio. E quando nós percebemos essa perspectiva dentro da área da odontologia, foi uma grande oportunidade, porque na cidade de Viamão não havia clínicas maiores ou já bem colocadas, assim, né? E dentro deste mercado, então, que a gente percebeu essa oportunidade que seria possível, sim, de estar colocando o negócio e trazendo bons resultados, né? E essa perspectiva. Também, assim, acho que é importante falar que eu buscava muito a questão da qualidade de vida, né? Porque eu tinha um filho pequeno na época e queria, assim, estar mais com ele, ter mais tempo para poder desenvolver o meu papel de mãe, né? Então, acredito que foram, assim, várias essas questões e várias perspectivas, assim, que me trouxeram para esse olhar dentro da odontologia. E surgiu a oportunidade de começar o negócio, porque conhecemos algumas pessoas, né, que já tinham tido esse contato inicial com a Dental Art, já conheciam, né, um pouco da marca e nos falavam muito bem da marca Dental Art. Então, nós percebemos que sim, seria uma maneira, né, de podermos ter um negócio, ter essa qualidade de vida que eu buscava e também estar desenvolvendo essas clínicas dentro da cidade de Viamão. Que legal.
Muito bonito. Parabéns. Obrigada. Vamos ouvir um pouquinho a Thay agora, né, Adri? Vamos lá. Sim, o currículo da Thay também é bem legal, bem completo. Bom, então, muito obrigada, né, por nos dar essa oportunidade de contar um pouquinho da nossa história, de compartilhar a nossa trajetória. É sempre muito bacana quando existe esse reconhecimento. Então, eu me formei em 2015, né, na PUC, em odonto, e depois eu fiz direto, assim, a especialização em ortodontia, porque na época, só para contextualizar, né, foi em 2009 essa historinha que a mãe tá contando. Então, naquela época, realmente não tinham muitas clínicas, diferente de hoje, que a gente sabe, né, que aumentou muito esses números, mas hoje a gente sabe que existe realmente mais competição no exatamente, nosso mercado, exatamente. Desafio, né? Um desafio bem maior Sem dúvida, hoje, sem né? dúvida, exatamente. Então, eu fiz a ortodontia na Sobracide, me formei em 2018, e depois eu fiz um MBA em gestão empresarial. E agora, por último, eu também fiz um outro MBA que era inovação e criatividade. Então, que também foi para agregar mais, trazer mais conhecimento nessa parte do administrativo, né? Porque quando a gente sai da faculdade, a gente realmente, assim, nessa parte a gente sai muito cru. Quem fez odonto, né? E quem tá fazendo também vai me entender. Porque a gente sai pronto para atender. Agora, saber de preço, de estoque, de parte financeira, isso daí... Gestão de pessoas, Nossa, marketing. É um curso muito técnico, né? Sem dúvida. A parte de gestão a gente não vê na faculdade. Exatamente, exatamente. E essa construção, para mim, assim, de ser empreendedora, ela foi acontecendo de uma forma natural, né? Porque como o negócio era da minha família, então a gente foi entendendo, assim, e eu fui absorvendo isso conforme eu fui amadurecendo realmente, né, e vivenciando ali o dia a dia da clínica. Então, a gente percebeu, né, que existia essa necessidade de eu me profissionalizar, de eu ter mais conhecimento nessa área, para justamente poder assumir aos poucos, né, fazer a sucessão, enfim, dessa parte da gestão. Então, eu acho que não foi assim, tu sempre soube que tu ia empreender. Não, as coisas foram acontecendo e como eu tenho grandes exemplos dentro de casa, ficou mais fácil ainda, né? Então, foi assim. A mãe e o pai são empreendedores. Exatamente, isso mesmo. E o irmão também. E agora o irmão, toda a família. E aí eu queria ver, assim, com vocês, como é que foi a decisão em optar por uma franquia e não por um negócio, uma clínica independente. Como é que vocês, assim, planejaram isso, estudaram? Como é que foi isso? Eu acho que o principal, assim, foi a experiência que a gente teve no meio dessa trajetória, porque lá em 2009 a gente começou como uma franquia de outra marca, né? Aí depois, em 2014, nós fomos uma marca independente, que era o nosso sobrenome, Sembranel Clínica Odontológica. E aí, depois desse tempinho que a gente foi a marca própria, né? Que a gente realmente percebeu que tava faltando, assim, ainda mais que como ela ainda tava sozinha, entre aspas, nessa parte da gestão, não conseguia compartilhar, assim, as dores, não conseguia ter um suporte. Então, tipo assim, tudo era com ela, né? E eu, como tava realmente recém saindo da faculdade, né? Eu não tinha conhecimento realmente para dar todo esse apoio. Então, dentro até acho que tu pode falar um pouquinho melhor, mas assim, é a questão da força da marca, de ter a rede de contatos, né? De ter o suporte de todos vocês ali da franqueadora. Sem dúvida, isso, nossa, é essencial realmente, assim, para poder fazer o negócio fluir, né? E sabendo que tem esse modelo de negócio testado e aprovado, né? Então, quando tu já tem o exemplo de alguém que pode te pegar na mão e não, vamos lá, que eu te ajudo, daí tu fica mais fácil, né? Sem dúvida. Poder compartilhar, né, mãe? Para mim é muito essa percepção, eu falei até para a Tainara hoje, quando nós estávamos conversando, é o não estar só. Porque quando a gente trabalha, tivemos essa experiência da marca própria, né? E você trabalha sozinha, você fica se batendo muitas vezes e não sabe exatamente qual o melhor caminho a seguir, né? E quando você trabalha com a franquia, você já tem aquele modelo de negócio. Então,
provavelmente eles já passaram por essas situações, eles também já estiveram tendo essas dificuldades, e aí você realmente busca esse suporte, né, para poder trabalhar essas adversidades. E sempre você vai encontrar um retorno, uma pessoa que vai poder te orientar, que vai poder te dizer, não, a gente já testou isso, esse é o melhor caminho, ou então fazer o benchmarking também, né, tá, que a gente fala, que a expertise dos colegas, parceiros, né, da Dental Art fazem toda a diferença também, porque a gente conta muito com essa troca de boas práticas dentro da rede, e isso favorece muito o crescimento das unidades, né, porque você não está só, você tem muitas pessoas ao teu lado para poder te orientar e te mostrar esse caminho, né? Então, isso eu acho que faz toda a diferença. Legal. Muito legal, muito bonito o depoimento de vocês e esse crescimento que vocês tiveram, né? Então, justamente falando sobre esse crescimento, que a gente queria agora colocar outra pergunta. Como foi a decisão de consolidada, então, já essa primeira clínica Dental Art no centro de Viamão, essa ideia de colocar uma segunda clínica? Então, como que foi a ideia inicial, como que vocês desenvolveram essa ideia e como é que tem sido esse desafio de agora já ter uma rede própria? Assim, Viamão, para quem não conhece, é uma cidade com uma imensa, né, e vasta extensão territorial. Tem mais de 250 mil habitantes. Então, a gente sabia que... Sempre falamos sobre isso, né, de que ter uma unidade só no centro era limitando o nosso potencial, digamos assim, né? E a gente sempre visionou, assim, de ter essa segunda unidade no bairro Santa Isabel, que também, para quem conhece, sabe que é quase que um segundo centro de Viamão, né? Porque realmente é muito movimentado, tem uma parte de comércio, assim, bem forte. Então, a gente sempre ficou de olho, né, naquele lugar. E a gente sabia que os moradores também careciam de uma clínica como a nossa, né? Que oferecesse qualidade e com um preço acessível. Então, em 2020... em plena pandemia, né? Que a pandemia começou em março, se eu não me engano, em novembro, dia 9 de novembro de 2020, nós abrimos a segunda unidade na Santa Isabel. E aí, claro, as coisas foram acontecendo para que a gente realmente abrisse as portas, né? Então, eu acho que é assim, quando a gente coloca um plano, um objetivo que a gente começa, né, a trabalhar ali, tudo vai fluindo para que as coisas realmente se concretizem, né? E também hoje a gente estava falando, né, que houve, por parte da franqueadora, uma provocação, não foi? Foi. Pode falar, acho que é um pouquinho dessa parte, porque tu estava mais inteirada desse assunto. Eu até expliquei para a Tainara que, tipo assim, por que nós definimos, então, vamos abrir a unidade da Santa Isabel? Porque houve todo um estudo que foi feito pela franqueadora, do mercado, né? Os melhores lugares para colocar, a melhor praça, com relação à clientela também, as necessidades da Santa Isabel em si, né? E aí vocês trouxeram esse estudo para nós pronto. E daí colocaram, né, a possibilidade de nós optarmos por abrir na Santa Isabel ou... talvez vocês poderiam estar buscando outros parceiros para que pudessem também fazer esse trabalho dentro lá da Santa Isabel. Então, como nós tínhamos esse sonho e a gente tinha essa perspectiva, por quê? Como o mercado do centro de Viamão, eu digo que toda loja de sucesso, empreendimento de sucesso, ele tem uma filial na Santa Isabel. Porque são dois centros, né? Então, é o centro de Viamão e o centro da Santa Isabel. E, às vezes, a pessoa que mora ali, Santa Cecília, Santa Isabel, ela prefere ir ao centro de Porto Alegre ao invés de ir ao centro de Viamão. Então, nós falamos, então... é uma possibilidade, né, que nós gostaríamos, e quando houve a provocação por parte da franqueadora, a gente não hesitou, né? A gente bateu o martelo praticamente que não, vamos fazer. Em plena pandemia, né, com muitos desafios, eu diria assim,
De tudo, de né? tudo. Era muita coisa desconhecida. E também o momento pelo qual nós estávamos passando economicamente, porque a gente não Com sabia certeza. exatamente como ficaria o futuro, como seria, né? Mas é aquela história que a gente não deve perder as oportunidades para depois não se arrepender. Então, a gente bateu o martelo, vamos, e começamos. E ali, nós começamos em junho, por E ali. exemplo de empreendedorismo. Coragem, né? Uma coragem de empreender. Nós iniciamos, assim, trabalho mesmo efetivo. Locamos o espaço, iniciamos o trabalho em junho, praticamente final de junho. E em outubro nós inauguramos. Então, assim, foi muito rápido, né? Aproveitamos a oportunidade porque era um período de muita dificuldade, então os aluguéis também estavam com valores melhores, né? O espaço onde nós abrimos a clínica é um espaço muito bom e nos proporcionou, assim, na diversidade, a gente estar criando essa possibilidade, criando esse negócio. Então, deu bastante visibilidade também, porque muitas empresas estavam fechando e nós estávamos abrindo. Então, deu bastante visibilidade no local, né, onde nós abrimos a unidade. E tivemos, assim, não vou dizer que foi fácil, mas tivemos esses fatores, assim, que contaram também de uma forma favorável. Porque eu sempre digo, tudo depende de como que você enxerga o copo, meio vazio ou meio cheio. E nessa situação, a gente enxergou muito o copo meio cheio, que era a gente fazer acontecer, enquanto que outros, né, estavam realmente tendo outras dificuldades. Eu acho que um outro fator também que contribuiu para nossa decisão foi que a gente já estava com a marca Dental Art há 3 anos. Então, assim, sabendo que a nossa experiência estava sendo positiva, não tinha por que a gente ficar com o pé tão atrás, né, abrindo uma segunda franquia, porque a gente sabia que a gente ia ter esse suporte se fosse necessário. Então, com certeza, assim, esses anos que a gente já estava dentro da franqueadora foi também algo que contribuiu para nossa decisão, para a gente ter mais certeza. E vocês já tinham uma carteira de clientes também da Santa Isabel sendo atendidas Sim. no centro, né? Sim. Então, quando abriram na Santa Isabel, essas pessoas já migraram para lá. Então, vocês já começaram a clínica com alguns pacientes. E também eu acho que nos preocupava a questão de outras pessoas abrirem a franquia, né? Que nem vocês trouxeram. Se vocês não fizerem, alguém vai querer, né? Porque a gente tava, não, né? Via mão é a nossa Dental Art, então a gente não pode deixar, a gente não pode deixar assim, né, para outros. Então, também a gente tinha aquela coisa de se agarrar ali na cidade e não deixar ninguém tomar conta também. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente teve a questão, assim, do novo. Porque, apesar de termos já um negócio concretizado no centro, o mercado do centro, a clientela, né, as perspectivas da Santa Isabel, elas são diferentes. Eu digo que são 2 unidades, mas as 2 têm perfis diferentes, públicos diferentes e assim, até a parte da negociação, eu diria, é bem personalizada para cada unidade, né? Para que a gente possa atender de acordo com as necessidades desse público. Então, é interessante isso, porque muitas vezes o modelo de negócio existe, mas ele sempre vai precisar fazer a adequação e a personalização para o local onde ele vai estar sendo utilizado, usado, enfim, né? Implantado, né? Sim. Então, isso é interessante também. E, gurias, hoje em dia, assim, o segmento odontológico, ele está muito competitivo. Sim. Nós temos aí grandes players no mercado. Então, eu queria ver, assim, da visão de vocês, quais são os maiores desafios hoje em dia, né, para conduzir uma clínica odontológica com prosperidade, com saúde. Como é que tá isso, assim, para vocês? O que eu vejo muito, assim, um dos critérios que é importante para que a gente possa realmente ter um sucesso no negócio é a parte da gestão financeira, né? Essa gestão financeira, ela é muito importante porque é onde você vai visualizar a saúde financeira da empresa. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm o controle adequado ou elas confundem a vida pessoal com a saúde da empresa financeira, né? Falando da parte financeira. A parte financeira pessoal com a parte financeira da empresa e sem diferenciar, né?
E meu esposo, ele é contador. Ele sempre fala que ele viu muitos clientes quebrando porque não tinham essa gestão adequada e esse controle. Então, sempre foi uma das preocupações que nós tivemos desde o início, né, da abertura dos nossos negócios. Aí, dentro da parte financeira, você tem também a questão, assim, da precificação, que a gente fala, né? A precificação, ela é super importante porque se você não tem noção do que você do custo do teu procedimento, como é que você vai fazer um preço justo, adequado e poder oferecer a qualidade que você quer oferecer para o teu cliente, né? Então, a gente conta muito com essa tabela, né, de precificação que a Dental Art nos oferece. E isso, para mim, é um diferencial, porque ele é uma tabela atualizada, que a gente está sempre atualizando, né? E que nos permite ter essa visão de como que eu posso estar adequando, né, o meu produto, o meu procedimento às necessidades do meu cliente e com um preço justo, que seja saudável e que seja bom para as duas partes, né? Então, essa gestão financeira tem fluxo de caixa, tem a precificação, tem o controle dos custos, né? E tudo isso, assim... Inadimplência. A inadimplência, o risco da inadimplência, porque a inadimplência também, ela existe, né? A gente não pode deixar de esquecer. Então, esse olhar, assim, sobre todos esses pontos dessa gestão financeira é muito importante e eu diria, assim, que é um dos pilares mais fortes que a gente precisa ter dentro do negócio. E a outra parte é a gestão de pessoas, né? Porque a gente até comentava agora há pouco da dificuldade que se tem de pessoas realmente comprometidas com o negócio, né? De pessoas que queiram fazer dentro dos protocolos, das padronizações que se tem para cumprir os processos, para que a gente possa entregar a qualidade, entregar o bom atendimento, o encantamento que a gente busca tanto para entregar para esse paciente. Então, o nosso foco, ele sempre tem que ter esse olhar da gestão como um todo, mas lá no final é a entrega, o que nós estamos trazendo para esse cliente. Então, essa gestão de uma maneira equilibrada, eu diria, né, para que a gente possa realmente estar adequando tudo isso e entregando lá na ponta para ele, que sem ele a gente não existe, né? Nada disso seria possível. Então, essa visão, assim, com esse olhar, eu acho que são os pontos mais críticos, né? A Tainara pode complementar também, né? Não, eu acho que é bem nessa linha, assim, né? Eu sempre digo que pessoas é o mais difícil. Sim. Atualmente é bem complicado, assim, né? Mas no momento que tu tem realmente pessoas competentes ao teu lado, que vestem a camiseta, né? Que nem a gente costuma falar, eu acho que isso faz total diferença. Porque daí a gente realmente tem a certeza de que vai ter as pessoas prontas ali para apoiar, para cumprir realmente aquilo que foi proposto, fazer... tudo que a gente oferece ali de estratégias, faz os planos de ação. Então, se tu não tem alguém que realmente tá, sabe, fazendo, responsável, a coisa não vai para frente. Então, é importante ter pessoas preparadas, né, capacitadas ao lado, com certeza. E também a Ana falou sobre o pilar de gestão financeira, gestão de pessoas, e eu falaria um pouquinho também com a Thay a respeito do pilar de marketing, né, Thay? Ah, sim. Que é o teu forte. Que é o teu forte. Realmente, a gente bate sempre nessa tecla, né, de ter um posicionamento forte no marketing digital. Isso é, assim, ó, fundamental hoje quem não tá nisso. Aliás, hoje não, né? Nos últimos 4 anos, 4, 5 anos, quem não tá dentro disso tá fora, né? Qualquer um de nós, se vai buscar algum serviço... Qualquer coisa que seja, produtos, a gente vai para a internet. Então, tu ter redes sociais bem fortes, bem consolidadas, né, com um conteúdo bacana, isso sem dúvida é fundamental. E fazer também a questão do gerenciamento de anúncios, né, o tráfego pago, que a gente também sempre fala nisso, é importantíssimo. Então, para a captação, né, dos leads e também poder trazer ele para dentro das clínicas, isso é, com certeza, fundamental mesmo. Outras 2 estratégias que eu acho que são muito importantes é a inovação contínua, né? Da gente estar sempre buscando melhorar e trazer tecnologia, principalmente dentro da odonto, que é uma área da saúde que está sempre se desenvolvendo, eles estão sempre trazendo equipamentos novos, materiais novos,
que vão facilitando, sem dúvida, a questão dos procedimentos ali, né? Tornando tudo muito mais simples, mais rápido. Então, se a gente tá fora disso, os pacientes, eles sabem, assim, eles pesquisam justamente por causa dessa facilidade de buscar o conhecimento também na internet, né? E também sempre ficar de olho aberto ali na concorrência. Eu acho que isso também é uma estratégia muito importante pra gente saber, não, ali estão fazendo tal coisa, né? Não, mas lá o preço tá X. Então, assim, tem que estar sempre ligado, não ficar só no seu mundinho ali da clínica, né? Tem que ampliar o olhar, tem que olhar para fora das portas da clínica, para a gente poder saber também onde a gente pode atuar, para ver também agora a questão, tipo, do ticket médio, né? Não, temos que oferecer mais tal procedimento para ver se a gente consegue trazer mais lucratividade. Então, assim, eu acho que tudo isso, assim, pegando um pouquinho de cada item, a gente vai conseguindo bolar realmente as estratégias, né, para poder manter sempre um bom fluxo e ter retorno, né? Porque ninguém quer trabalhar de graça, né? Vamos combinar. É importante, por isso, dentista não tem esse olhar. Sim. Ele tem o olhar... um pouco o papel da franqueadora, sim, né? Dando esse suporte, dando esses subsídios para que o franqueado amplie sua visão. Com certeza. Eu falo também, quando a gente precisa, quando a gente tem alguma coisa, a gente tá andando de lado, o nosso crescimento tá muito baixo, coisa assim, não. Vamos fazer uma reunião. E outra coisa também, vocês são muito acessíveis. Eu não vejo, assim, dificuldade de conseguir conversar com vocês, com a Lizzy também, né, que tá sempre disposta ali, sempre aberta. Até às vezes a gente trocar uma ideia, assim, isso é muito, muito legal. Porque vocês já estão... Há quantos anos, doutoras? 22. Apenas 22 anos, né, nas costas de experiência. Então, assim, isso conta absurdamente muito. Então, o fato de ter essa acessibilidade, eu acho que é 10, assim, sabe? De poder tomar um cafezinho, comer um pãozinho de queijo lá com vocês, né? Trocar umas ideias, eu acho que isso é fundamental, da gente olhar para os números. Não, mas então, o que tá acontecendo de errado que Viamão não tá tendo o faturamento que deseja, né? Então, assim, esses questionamentos que vocês nos ajudam a responder, com certeza é um ponto muito, muito positivo mesmo pra gente. Sim. E eu até gostaria de dar um depoimento que, quando nós éramos marca própria, a maior dificuldade que eu sentia, né, enquanto gestora, era essa questão do marketing digital. Porque nós iniciamos em 2009, então a gente pegou essa transição do marketing tradicional, do outdoor, Panfletinho. da panfletagem no centro, né? E foi para o digital. Então a gente não tinha muito assim uma compreensão do que vinha a ser esse marketing digital, como poderia ser, né? E aí a dificuldade assim do acompanhar essa inovação, né, do digital. Para que a gente conseguisse se posicionar. Esse foi um dos fatores muito fortes assim que nos levaram a buscar uma franquia. Porque quando a gente olhava daí o marketing, por exemplo, de vocês já tinham marketing digital, vocês já estavam posicionados, estavam nas redes sociais, e a gente brigando para conseguir se colocar. E como eu estava sozinha, como a Thay falou, ela ainda não estava comigo, então eu falei, olha, tem uma hora que a gente tem que dizer, até aqui eu consigo ir, a partir daqui sozinha eu não consigo ir mais. Então era isso, ou a gente se tornava uma franquia novamente, se empoderava para poder seguir, buscar essa lucratividade, buscar a clientela, os pacientes, né, fidelizar os pacientes, ou então realmente a gente não saberia o que viria a ser posteriormente. Então, foi um dos motivos da nossa decisão também, né? E eu, na época, havia contratado a agência para me ajudar, para me apoiar e tal, e não consegui bons resultados. E aí, quando a gente avaliou o modelo de negócio que vocês ofereciam para nós na época, a gente realmente percebeu que seria um investimento muito bom e que, a partir dali, sim, a gente poderia estar pensando em novos horizontes, né? Então, foi um diferencial bem grande isso aí. Tá, então só para a gente meio que fazer um fechamento aqui do nosso bate-papo e também para dar assim um embasamento assim bem objetivo para quem está nos assistindo, o que vocês fariam um resumo assim de quais as principais vantagens de estar numa franquia Dental Art? O que eu vejo, como eu falei assim, essa parte do modelo de negócio, né, estruturado,
com os processos de uma forma que você consiga instalar, né, implantar esse modelo de negócios sem maiores dificuldades, porque você vai ter todo o suporte, treinamento, a parte de a conexão com a franqueadora, essa comunicação clara e transparente, né? Então, eu vejo, assim, que há uma facilidade, eu diria, né? De estar implantando um negócio e ter tranquilidade e segurança, porque você sabe que já tem mais de 20 anos, que tem mais de 1 milhão de sorrisos que foram impactados, né? Que eu estava lendo hoje na página da Dental Art, falei, ó, isso aqui é legal, mais de 1 milhão de sorrisos impactados, quer dizer, é um belo resultado, né? Então, dá essa segurança e essa tranquilidade para o franqueado que está começando, porque às vezes, quando ele começa, ou ele é um dentista que não tem a visão da gestão, ou ele é um empreendedor que vai estar investindo, mas que tem a visão da gestão, mas não tem a parte técnica, né? Sim. Então, tem esse modelo de negócio, ele consegue ser uma boa prospecção para qualquer um desses dois tipos de pessoas, né? De empreendedores, Sim. né? Legal. Tá, quer complementar? Não, eu só ia falar que realmente, trazendo de novo, que o dentista, ele sai realmente sem essa noção, né? Então, para os colegas dentistas, eu acho que essa opção de negócio realmente é mais assertiva, né? Porque ter realmente alguém para te amparar, para te dar essa ajuda, né? Que acho que é bem nessa linha mesmo de auxiliar a enxergar o como fazer, né? Eu acho que é isso, assim, para quem tem a dúvida, a franqueadora realmente ela te traz as respostas, né? A certeza nessa questão. Acho que é isso. Uma trilha, né? Ensina a trilhar, assim, o caminho do sucesso. Né? Isso aí. É claro que não adianta achar que vai cair no colo, né? E que não vai acontecer, tipo, em 6 meses. Nossa, tu vai estar com todos aqueles resultados. Não. Só um pouquinho. Não precisa mais trabalhar. Mas, assim, tem que ter dedicação, tem que estudar, tem que ter interesse, tem que estar envolvido, tem que ter essa visão 360 que a gente fala, né? De todo o negócio. E tem que estar sempre, assim, em íntimo contato com os resultados, né? De não ficar só naquele mundinho de dentro do consultório, do atendimento e não entender nada da parte dos números. Então, eu acho que é isso, assim, tem a parcela que a franqueadora realmente é muito vantajosa de estar ali do teu lado para te apoiar, mas o franqueado tem que ter, tipo assim, andar com as próprias pernas, assim, né? Ter o interesse e ir atrás. Exatamente. Ir atrás, né? Não dá. Não dá para se acomodar. E muitas vezes a franqueadora ela não tem todas as soluções, mas a gente sentando, conversando, analisando, várias cabeças pensando juntos, né? A gente consegue chegar numa solução viável. Então, acho que isso que é legal, assim, o franqueado saber com quem ele pode contar para trocar ideias, para pegar experiências de outras unidades que estão dando certo, né? Então, esse é o legal também de estar numa rede de franquias, que é esse apoio, né? É um apoio, é um suporte que o franqueado tem. Exatamente. E é muito legal porque, como está em várias cidades e vários estados já, então quando a gente viaja, às vezes, de férias ou vai para algum lugar, a gente, olha uma Dental Art ali, parece que está em casa, né? Então, tu te conecta com a marca. E isso é muito legal, né? Por quê? Porque a gente sabe que realmente existe todo um trabalho de referência, né? E a gente até, assim, eu gosto de olhar quando tem os videozinhos das unidades, porque como é, que mais que eles têm ali, que mais? Que a gente está sempre nessa perspectiva de troca para ver o que você pode também estar melhorando dentro do teu negócio, né? Atualizando, trazendo essas melhorias contínuas para as unidades. E essa troca, ela é muito importante, né? Sim. Muito legal. Então, assim, qual seria o recado de vocês para quem está pensando em investir numa Dental Art? O que vocês falariam para essa pessoa? Eu como empreendedora, né, é questão assim de avaliar, olhar, porque assim como tem a Dental Art, ele tem os outros players, né, que estão aí na concorrência. Mas perceber essa questão assim de como é que o franqueado atual da Dental Art está se sentindo, né, assim,
buscando material, que hoje tem bastante disponível também na internet, mas essa flexibilidade, essa transparência, essa naturalidade, né? Que a gente está falando das coisas que não tem nada, não é nada assim que foi previamente orientado ou que foi forçado. A gente está falando porque a gente sente, é uma coisa verdadeira, né? Então, dentro disso, realmente, assim, a confiança que a gente tem na marca, que a gente tem no trabalho que está sendo entregue, tanto que nós temos 2 unidades, né? E a questão assim do desenvolvimento também, do olhar para frente, né? Saber que você pode caminhar e que você pode realmente ter melhores resultados, você vai conseguir crescer, você vai conseguir evoluir. Então, esse olhar como um todo, né? Como da marca, acho que é importante. E eu também acho que não esquecer do investimento, né, dentro das clínicas, assim, em termos de equipe, né? Como a gente estava falando que pessoas são difíceis, mas a gente tem que saber também que a gente tem que investir no desenvolvimento, no treinamento dessas pessoas e também investir na qualidade de atendimento, né? Ter bons materiais, cuidar muito da questão da biossegurança, né? E, enfim, tu ser muito transparente, né? Isso é algo que eu sempre me orgulho de falar para os pacientes, que eu digo, não, aqui a gente realmente cumpre o que promete, né? Porque tu também ficar iludindo e querendo oferecer algo que não é possível, porque tem alguns casos que realmente são muito complexos, que a gente não tem como devolver algumas coisas para o paciente, então eu gosto sempre de ser muito sincera, então eu acho que tu trazer isso, de entregar a ética ali no que tu tá oferecendo é fundamental. E aí a gente vai ter o famoso boca a boca, né? Que o paciente ele vai indicar. Que é muito importante. Ele É não... a mídia mais barata que tem. Com certeza, ele não vai falar para um familiar, para um amigo que é para ir na Dental Art ver a mão, se ele não gostar do tratamento, né? Pelo contrário, ele vai lá no Google, avalia mal e aí a coisa desanda. Então, eu acho que isso é realmente algo que não dá para deixar, tipo assim, despercebido, não dá para deixar passar. Tem que realmente cuidar e tem que estar sempre de olho nos profissionais também que tu vai contratar, porque a gente tem uma rede de dentistas, né, que trabalha com a gente, então, assim, são todos que a gente confia, todos que a gente conhece o trabalho, que já estão há anos, assim, né. Claro, às vezes tu tem que trocar o profissional por até motivos, às vezes, pessoal, né, mas a maioria já tá com a gente há um bom tempo, então já sabe como a gente trabalha, quais são as nossas prioridades. E eu acho que é nessa linha, assim, sabe? De cuidar e de entregar aquilo que tu faria na tua mãe, né? Sim, Eu sou paciente da Dental Art. Então, tem que ter esse cuidado e esse olhar, né? Que são pessoas, né? Que nem eu falei antes, de dinheiro, mas a gente, obviamente, tem o lado humano também, né? Sim. Que a gente não deixa. Eu sempre digo que a gente se compromete a entregar um resultado, né? E não é a qualquer preço, entendeu? De a gente comprometer a qualidade do material, alguma coisa, em função de que, porque tá caro, então vou comprar mais barato. Não, a gente sempre tenta manter os materiais de qualidade, entregar realmente aquele resultado que, se as doutoras, né, passaram que é possível, a gente vai fazer de tudo para ser possível e entregar o que foi prometido, né? E isso é muito importante, porque a gente vê muitas coisas no mercado hoje que, né, a rentabilidade em primeiro lugar. E aí, o que é feito, a gente já não sabe exatamente qual é a qualidade ou como é feito, né? Então, uma colocação que eu acho que é importante, porque quando a gente está ali conversando com o paciente, né, quando ele vem questionar os valores e tal, a gente fala, olha, isso aqui é porque eu estou te garantindo a qualidade daquilo que eu vou te entregar. Por menos, eu não consigo te garantir essa qualidade. Então, a gente cumpre, né, o que promete. Isso é bem importante. Muito legal. Isso aí é a receita do sucesso, né? O paciente sente que está sendo priorizado, que está sendo tratado com ética e com cuidado, e aí ele fideliza. Exatamente. Mas, gurias, muito legal a nossa conversa. Muito obrigada por terem vindo. Acho que foi enriquecedor, assim, para nós e para quem está nos ouvindo. E queremos repetir, né? Em algum momento vamos vir falar de outros temas específicos, né? Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Agradeço a participação de vocês
e por compartilhar essa história tão bonita de vocês de empreendedorismo, de coragem. Tenho certeza que quem for nos assistir vai se inspirar, né, nessa história de vocês, na coragem de empreender. 2 unidades, né? E eu já sei nos bastidores que já estão pensando na terceira. Então, muito obrigada aqui pela participação de vocês. A gente que agradece e é um prazer muito grande de poder trazer um pouquinho da nossa história e para nós é muito enriquecedor também, porque às vezes a gente não para olhar a nossa caminhada, né? A gente vai fazendo e esquece, assim, de ver onde estávamos e onde estamos e onde queremos chegar. Então, isso foi bem bacana, esse exercício, para a gente poder também, assim, pensar, né? Um pouquinho mais sobre o que a gente já passou, como estamos hoje. Então, quer dizer, a gente já evoluiu muito e é muito gostoso da gente poder ver isso. É verdade. Queria dizer também que é uma honra ter vocês na nossa rede, né? Mulheres, assim, engajadas, que lutam, que tornam o negócio cada vez mais promissor. Então, nosso muito obrigado aí pela... E que inspiram outras mulheres e outras pessoas a se desafiar também e a buscar também, né, os seus sonhos. Porque quando a gente tem conquistas, quando a gente tem sucesso e a gente divulga isso e conversa com as pessoas, a gente está inspirando outras pessoas também, muitas vezes que a gente nem sabe, né? Verdade. Então... essa é uma parte importante também, o nosso impacto na vida das outras pessoas. Né? É verdade. Obrigada, meninas. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Obrigada. Até o próximo episódio. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.